E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Prazer enorme, Maicon Euck na área, para ajudar você, que é fisioterapeuta e atua no universo das dores, que na minha humilde opinião é a melhor área para o fisioterapeuta moderno se posicionar. Por quê? Tem muita gente sofrendo com dor, é uma urgência. As pessoas estão dispostas a investir para isso. E outra, tem pouco profissional qualificado no mercado de trabalho. E eu vou falar hoje sobre uma dor cervical que ela não é tão comum, mas talvez ela tá aparecendo aí, ó, no teu radar, e você vai entender um pouco melhor como ela funciona. E se esse tipo de conteúdo te interessa, já curte o vídeo e começa a seguir o canal, porque toda semana tem material novinho, quentinho, que vai te ajudar na teoria, mas principalmente na prática clínica, a entender melhor o teu paciente, gerar resultados mais rápidos na dor. Quer eliminar a dor? Aquela dor que está recidivando, aquela dor que volta, aquela dor que está sempre incomodando o paciente? Presta atenção no seguinte: tem alguns pacientes que têm dores no pescoço, que são decorrentes, que são causadas por alterações na esfera gastrointestinal. Maicon, como isso acontece? Vem comigo aqui, ó, que eu vou te mostrar um mapa. É um mapa visceral, tá? E nesse mapinha visceral aqui, a gente consegue ver os órgãos da região abdominal. A gente está visualizando aqui o estômago do paciente, o duodeno, a vesícula e alguns vasos. E a gente vai fazer um corte na região superior que dá passagem ao músculo diafragma. Então, o diafragma, aquele músculo em cúpula, ele vai cortar a região do tórax e vai dividir realmente a cavidade abdominal da região torácica. Mas eu estou falando para vocês de um paciente que tem dor cervical. Então a dor está lá no pescoço. E como que a gente conecta essas informações? Como que o fisioterapeuta pode pensar nesse perfil de paciente? Quem é o grande responsável por esse trilho de sintoma? Antes de mais nada, eu preciso que vocês se lembrem que quando a gente fala das vísceras, né, tô com um estômago aqui em preto, esse estômago ele é recoberto por um tecido, por um peritônio visceral, né? É um tecido que está colado nele. E esse peritônio, ele tem mais uma camada. A camada mais interna é visceral e existe uma camada mais externa. E a camada mais externa, ela é parietal. O que acontece entre essas camadas? Existe um líquido seroso, existe uma superfície de deslizamento. E da mesma forma que tem um peritônio visceral e parietal para o estômago, vai existir um peritônio para o fígado, para o duodeno. E o mais interessante de tudo isso é que esse peritônio é formado por tecido conjuntivo, fibroblasto, colágeno, elastina, e que esse peritônio, ele recebe o quê? Uma inervação. Uma inervação sensitiva. Ou seja, pode existir algum sintoma relacionado ao peritônio. E em um dos momentos, é possível que o paciente sinta realmente uma dor abdominal quando tem um problema visceral. Visceral de quem? Do trato gastrointestinal mais alto. Mas tem alguns casos que essa informação neurológica faz o quê? Ela segue um caminho, ela segue um trajeto. E existe um nervinho que sai lá da cervical e desce e passa pelo diafragma para chegar até o peritônio. E esse nervinho, ele está tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E ele vai inervar essas fáscias viscerais. E aqui eu estou falando do nervo frênico. O nervo frênico, ele tem raízes formadas por ramos lá de C3, de C4 e de C5. Uma vez que o peritônio começa a ser irritado, existe uma irritação. O
que pode ser mecânica mesmo. Existe um estresse dessa zona. O que acontece? Existe um aumento da estimulação dessas fibras aferentes do nervo frênico. E essa informação vai chegar até a cervical. E na cervical, lá dentro da região medular, lá no H medular, a informação sensitiva que está chegando pelo nervo frênico, ela pode sensibilizar, ela pode descarregar alguns potenciais e fazer com que um estímulo menor agora desencadeie um potencial de ação. E esse potencial de ação pode ser referido na própria zona cervical. Quer dizer que existe um ramo da cervical, pensa aí comigo, acompanha esse raciocínio, ramo motor, que sai pelo nervo espinhal, que vai para a região anterior, que forma o plexo braquial, e existe um ramo motor que vai para trás, para os músculos paravertebrais, por exemplo. E se o nervo frênico irritou algum desses ramos, o paciente pode ter um sintoma na própria cervical ou até mesmo uma irradiação para o membro superior. Olha que interessante isso, pessoal. Quando que a gente pensa nesse tipo de paciente? É o paciente que não tem uma dor constante na cervical. Esse sintoma ele é mais eventual e ele tem relação com a função de alguma das vísceras que a gente está conversando aqui, ou com o estômago, ou com o duodeno, ou com vesícula, ou com o fígado. E eu espero que você, que é fisioterapeuta, depois de olhar um vídeo como esse, tenha um interesse em ajudar esse tipo de paciente, em realmente conseguir entender um pouco mais como isso funciona. Pergunta para ele se ele tem alguma patologia do estômago, hérnia de hiato, refluxo, se ele tem alguma sobrecarga hepática, se ele toma muito medicamento, se ele tem alguma dificuldade digestiva. E se a resposta for sim, investiga se existe uma relação da dor cervical com o aumento de metabolismo desses órgãos ou dessas vísceras. E se você encontrar essa informação, fique atento, porque o próximo passo, a resolução do problema, da dor, a cura desse paciente pode estar nas suas mãos. E daí você se torna um fisioterapeuta diferenciado no mercado e fica muito mais fácil de se destacar, de crescer profissional e financeiramente. E se esse vídeo foi útil, chamou a tua atenção, te ajudou, faz o seguinte, curte ele, compartilha ele e mais uma vez, começa a seguir aqui o canal agora, porque toda semana tem novidade e são novidades baseadas em casos clínicos reais, de pacientes que eu atendo e que provavelmente são muito parecidos com os que você está atendendo por aí. Um grande abraço e a gente se vê em breve.